Nós somos a Ana. Eu sou o Nelson. E esta é a nossa maior obra-prima, o Miguel. Foi no decorrer de uma gravidez muito tranquila, muito feliz. Tivemos muita sorte, correu sempre tudo muito bem. Estivemos sempre muito ativos, fomos-nos preparando, fizemos preparação para a parte juntos e estávamos muito ansiosos com a chegada do Miguel. Não sabíamos muito bem como é que ia acontecer, não é? Estávamos à espera que a natureza fizesse o papel dela e às 39 semanas e 5 dias eu tinha consulta marcada no local que nós escolhemos para o nascimento da nossa família, não é? Da parte mais importante agora da nossa família. E fomos a uma consulta de termo. Eu já tinha tido uma noite um bocadinho mais agitada, mas nada que me fizesse suspeitar que alguma coisa estava para mudar. Tanto que até nós ainda fomos tirando umas fotografias quando estávamos a ir para o hospital, estávamos a falar com alguns amigos e eu a certa altura até disse ao Nelson, espero que isto aconteça entretanto e que seja tudo o mais natural possível, que não tenhamos que estar à espera muito mais semanas, por muito que eu gosto de estar grávida e por mim isto se prolongasse durante se calhar mais um mês ou dois. Nós queríamos muito, o nosso plano era mesmo que fosse tudo o mais fisiológico, tudo o mais natural possível e era a consulta de termo, não é? Estávamos assim um bocadinho na expectativa do que é que nos iam dizer, se tinha evoluído, se não tinha evoluído. E então pronto, fomos para o hospital, as coisas estavam tão tranquilas que ainda fui a uma formação, fizemos o CTG e foi aí que quando saí da sala de CTG fui ter com o Nelson que ele olhou para mim e disse: tens o vestido sujo, aconteceu aí qualquer coisa? E foi assim o primeiro sinal que se calhar alguma coisa estava a mudar. Eu tinha uma perda de sangue, pequena mas tinha. Falámos com a equipa, fui avaliada e foi quando nos deram a notícia de que pronto, estava com 4 para 5 centímetros de dilatação, o qual praticamente é extinto, e que parecia estar a entrar em trabalho de parto. E eu realmente ia sentindo umas contrações, mas ainda eram muito toleráveis, ainda eram espaçadas, e então pronto, discutimos um bocadinho qual é que era o passo a seguir, porque nós éramos do Porto, e chegámos a acordo com a obstetra que se calhar era tranquilo nós, em vez de ficarmos internados, irmos almoçar, dar uma volta, caminhar um bocadinho, estarmos um bocadinho fora do hospital e combinámos que ou íamos ao fim do dia para reavaliar ou se alguma coisa mudasse que voltávamos ao serviço, pronto, e foi isso que nós decidimos fazer. Era o nosso aniversário de casamento, portanto nós já tínhamos o dia mais ou menos programado, não é? Sim, nós íamos lá para uma consulta de rotina, não era? E pronto, e de repente não tínhamos muito mais que a mochila dele. Tínhamos toda a nossa vida ainda pendente, com o nosso cãozito em casa. Então começámos a alterar os planos todos do nosso aniversário de casamento, decidimos que afinal íamos almoçar por Braga e enquanto almoçámos fomos discutindo um bocadinho como é que nós íamos gerir a dinâmica do Benny, que estava com uma vizinha, e o resto das malas, pronto, que não eram o mais importante, mas já que provavelmente o Nelson teria de ir ao Porto, se calhar tratava já de tudo. Também acabou por nos dar tempo para conseguirmos dar um bocadinho a volta à família, porque nós não tínhamos contado a ninguém, nem quisemos contar que era expectável que ele nascesse entretanto, senão naquele dia nos próximos, e então acabámos por usar a desculpa do aniversário de casamento para dizer que íamos passar a noite fora, para passear um bocadinho, para namorar, e fomos gerindo assim as coisas. O Nelson almoçou comigo. Depois combinámos com Miguel ainda está dentro da barriga, mas era Miguel. Combinámos com uma amiga de Braga, que eu ficava com ela durante a tarde enquanto esperava que o Nelson voltasse, então eu me sentia mais confiante em não estar sozinha a passear pela cidade. E eu também assim aproveitei, também fiz as compras das últimas coisas que me faltavam, que ainda faltava pôr algumas coisas na mala, e pronto, e foi assim que o dia foi passando. O Nelson foi para o Porto. Sim, quando demos por ela já estávamos quase com o Miguel no nosso colo. Saltaste assim muita coisa. Foi mesmo assim, no meio de tanta coisa para se fazer num dia em que não tínhamos nada planeado, a não ser dar uma voltinha e uma consulta, de repente vimos-nos com um monte de coisas para fazer, porque tínhamos que deixar o nosso Benny com alguém que tomasse conta dele,
Tínhamos ainda que ir buscar a nossa mala grande, a mala do parto, só tínhamos a mochila do parto, faltava a mala. E tratar de um monte de coisas ainda antes que o Miguel pudesse estar cá fora. Sim, eu tinha imensas coisas que eu já tinha e tinha usado na gravidez, que era para usar durante a fase latente, fase ativa de trabalho, parto, estava tudo em casa. Pois. Então acabei por ficar... Tive muita sorte porque tive algumas amigas com quem não tínhamos combinado nada e que acabaram por se encontrar comigo. E então eu fui usando a bola de pilates enquanto estava com elas, fui fazendo alguns exercícios de respiração, de relaxamento, massagem. Mas já estava a começar a ficar com aquele nervoso miudinho porque eu ia sentindo alguma pressão, ia sentindo a pressão a aumentar e não havia sinais ainda do Nelson, mas eu não lhe queria ligar para ele não ficar ansioso a pensar que tinha que vir a correr para Braga. Então ia perguntando, então, já deixaste o Benny? Então, olha, e já está tudo na mala, achas que demoras muito? Está tudo bem, é só para eu gerir as coisas, só para ver quando é que vamos. Mas já estava a começar a ficar um bocadinho mais... Estavam a ficar as contrações mais seguidas, mas ainda toleráveis. E inconscientemente, depois o Nelson é que se apercebeu, ia fazendo algumas coisas da preparação aquática a nível de movimentos, no sol, até que houve uma altura em que, pronto, tive a ruptura da bolsa de águas mesmo. Não foi logo evidente, mas depois conseguimos perceber que sim, e foi quando eu comecei a pensar, pronto, espero que o Nelson venha. Cheguei depois de já ter deixado o Benny com alguém que tomasse conta dele, depois de trazer a malinha das roupinhas do Miguel para aqueles dias, ainda me ajudou, as roupinhas da mamã. Ainda me ajudou um bocadinho na massagem, em alguns exercícios. Cheguei, já estava a Ana com 8 centímetros de dilatação. Ainda não. Não estavam 8? Não sei, ainda não sabíamos, chegaste ainda não estava no hospital. Mal chegámos tinhas logo 8, por isso foi assim uma coisa muito rápida. Isto é que dá para cortar. Queres cortar? Então corta. Não corta. Não fazíamos ideia de como é que estávamos, não é? Eu sabia que estava a começar a ficar um bocadinho mais difícil, consegui estar mais tempo quieta. A sorte é que estávamos a 5 minutos do hospital, que para mim foi a maior tranquilidade no meio do processo todo. Um dos maiores receios que eu tinha era a viagem do Porto até Braga. Era de toda a história, sempre que falávamos do nosso plano de parto, sempre que nos perguntavam, mas vais para Braga? E eu estava muito tranquila com a decisão que tínhamos tomado. Estávamos os dois, foi uma decisão conjunta, não é? Mas o que me deixava preocupada, e às vezes eu comentava com ele, era: e a viagem? Achas que me consegues levar? E se eu não conseguir ir quieta, como é que nós vamos fazer? Então estar a 5 minutos dava-me alguma tranquilidade. E pronto, o Nelson chegou, estivemos aquele bocadinho juntos e fomos, entretanto decidimos que era melhor ir indo, até porque eu também estava a começar a ficar com receio de ser mais difícil a conseguir ajudá-lo no percurso, mesmo sendo pequenino. E pronto, e quando entrei no bloco de partos, era o que o Nelson estava a contar, já estava com 8 para 9 centímetros de dilatação. E pronto, e ficámos no bloco de partos logo, fomos logo admitidos no bloco de partos. Sim. Depois foi maravilhoso, foi toda a gente super lá, tranquila. Praticamente os dois, não é? A maior parte do tempo fizeram questão de nos deixarem os dois a namorar um bocadinho, a dar-nos miminhos, massagens. Pusemos música baixinho, as luzes também ficaram como nós gostávamos, assim tudo mais para o escurinho. E pronto, ele também estava bem, o que nos dava-nos confiança para estarmos à vontade. Eu ia-me apoiando no Nelson, íamos adotando as posições que a mim me davam mais conforto na altura. E entretanto as coisas foram evoluindo muito bem. Devagarinho, não foram muito devagarinho, foram calmamente, mas a seu ritmo. Tivemos mas desde as 7 da tarde não, até... já passava. 8, que fosse das 8 até à meia-noite e 50 em trabalho de parto, não foi? Em que estivemos a trabalhar em conjunto. Foi. Tu estiveste a fazer o trabalho todo, eu estive a apoiar só, basicamente. Não, foi um trabalho de equipa. Foi um trabalho de equipa. A dar umas massagens, a dar umas festinhas boas, uns abracinhos. E estive a apoiar, que o papá só consegue apoiar, não consegue fazer mais nada. A mamãe tem que fazer o trabalho todo, não é, filho? Foi uma ajuda, não foi uma ajuda, foi um trabalho de equipa mesmo. Acho que a palavra é essa, porque acho que eu só estava tão tranquila porque ele estava lá comigo e a presença dele foi fundamental. A nível de equipa foi excelente.
tivemos sempre toda a liberdade. Quando às vezes as coisas ficavam um bocadinho mais difíceis, também nos davam algumas sugestões. Eu já às vezes esquecia-me de algumas coisas que podia fazer porque estava muito imersa na respiração e em lidar com as contrações. Acabámos por decidir fazer analgesia epidural mais pertinho, mais por nem foi por conforto, foi por algum receio de se eu não conseguisse depois fazer alguma coisa, que foi a altura em que eu fiquei com receio de precisar de alguma ajuda. Acho que foi o meu momento de dúvida, foi aquele momento e então decidimos fazer analgesia epidural, que não limitou em nada aquilo que tínhamos feito até àquele momento. Tivemos na mesma toda a vontade para levantar, para fazer outras posições durante o trabalho de parto, para beber água, comer uma gelatina. E pronto, e devagarinho a pressão começou a aumentar, até que convidaram o Nelson se queria ver os cabelinhos do Miguel, que já estavam a aparecer. E ele já estava lá, que eu vi. Não estavas, filho? E a partir daí foram os minutos, foi muito rápido, foi mesmo muito rápido. O Nelson ajudou-me na posição que eu escolhi, porque a posição que me deu maior conforto foi de lado, e o Nelson ajudou-me a ter o melhor posicionamento possível, e nasceu o Miguel diretamente para os meus braços, que fazia parte também fazia parte do plano de parto, ser eu ir buscá-lo, e foi muito bom, foi mesmo muito bom aquele primeiro encontro dos três. Foi muito tranquilo, ele chorou o que tinha de chorar para as avaliações e depois ficou simplesmente a olhar para nós naquele escurinho, de olhos abertos, a conhecer-nos. A palrar assim como está agora, a dizer: filho, já dizias umas coisas na altura? Pois é, pois. E o que estavas a dizer? Olha, diz lá outra vez, que disseste na altura, diz. Pois é, olha, diz. Diz outra vez. Diz, já não me lembro, diz outra vez, diz. Foi assim um silêncio, não é? Falaste pelos olhos. E foi mágico, foi mágico o cheiro dele, o calor dele. Sim, foi tudo feito também com muita calma, nós tivemos tempo para viver o momento. Sim, dentro da rapidez do período expulsivo, houve muita calma, estava muito sereno, não havia barulhos, foi mesmo um encontro, não me lembro de mais nada a não ser dele e de nós três, não houve mais perturbação nenhuma foi uma bolinha ali entre nós três, incrível, não é? Pois, este pequenito, tivemos que ir pesá-lo. Esperámos o nascimento da placenta primeiro. Sim, ele nasceu a placenta e depois primeiro cortámos, não foi? O cordão, eu cortei o cordão e depois fomos pesá-lo. E este pequenito tinha um número muito engraçadinho no peso, que era um número que era 34, não era, filho? É um número fácil de decorar, isto para o pai é sempre difícil decorar números. Então este foi fácil, 34, não é, filho? Ele nasceu à meia-noite 51 do dia 17, que era um bocadinho o único pedido que nós lhe tínhamos feito durante a gravidez, que era que tivesse um dia só dele, porque ele chegou a estar previsto para a nossa data de aniversário de casamento e nós na altura pensámos, se tiver que ser, será, não vamos interferir, é a nossa prenda. É fechar a dobrar. Mas não é, se pudesse ter o dia dele era uma coisa que nós gostávamos. E começámos o dia 17 de forma maravilhosa com ele. Fez contacto pele a pele, estivemos os três ali sozinhos durante esses momentos, iniciámos a amamentação e acho que posso dizer que foi o melhor dia das nossas vidas. Era o que eu ia dizer. Se nós achávamos que já tínhamos sido muito felizes no nosso casamento, o dia do nascimento do Miguel passou a ser o dia mais feliz das nossas vidas.